Bom, então já estamos aqui mais uma vez ao vivo. Ao vivo, na verdade, vai estar gravado, né? Então, ao vivo é pra gente. Mas, Simultâneo. exatamente. O Anshancast está acontecendo em tempo simultâneo, inclusive, com o evento que está acontecendo aqui do lado. Então, a gente não está escutando nada por conta dos fones, por conta também do papo, que vai ser muito bom a gente estar conversando aqui. Mas eu acredito que os convidados que vão estar hoje aqui participando, vocês vão ver o peso que vão estar aqui batendo esse papo. Mas primeiro eu queria agradecer, né, a presença de vocês, né, do Guilherme Moura, que hoje ele está como vice-presidente da Federação, né, de Agricultura, a FAEB, né, daqui da Bahia, e a Ana Paula Franciose, né, que ela está à frente da Franciose Agro, não é isso? E nada melhor do que a gente falar sobre agronegócio e a gente trazer de fato os principais, né, atores que estão participando de todo esse ecossistema. A gente tem aqui uma federação que olha cada dia mais para os nossos empresários, né? A FAEB cada dia tem uma participação maior, né, no mercado de agronegócio. Isso é muito interessante a gente trazer porque os números do agronegócio só crescem, né, a cada dia. A gente percebe que o agronegócio ele também tem o seu lado da sua importância não só econômica, mas a gente tem uma importância social também muito forte, ambiental inclusive. Como a gente estava até conversando anteriormente, o setor de agronegócio é um setor que tem uma característica também familiar, né? Tem esse braço familiar, o que vem acontecendo muito, que uma boa parte das empresas baianas hoje estão num processo de sucessão familiar, né? É o caso que a gente tem hoje. A Ana Franciose, Ana Paula Franciose, está com a gente hoje, que vai falar um pouco, né, da Franciose, e o Guilherme, que vai trazer um pouco das perspectivas da FAEB, o que está sendo feito. E nada mais para a gente começar e também colocar aqui no nosso papo o Márcio Tanuri. Márcio Tanuri é CEO e o principal executivo nosso do BA de Valor. Esse podcast é uma parceria com a Anshancast, né, junto com o BA de Valor, que é o portal de notícias e de economia e de negócios na Bahia. Então, quando você fala negócios de economia na Bahia, você vai lembrar BA de Valor. E uma parceria também com o Urban, né? O Urban que está gravando ele fez essa incrível montagem aqui pra gente no nosso evento do Bahia Avança. E falar de Bahia Avança é falar do que está sendo feito de investimento no nosso estado, é falar do que de fato o produtor do campo, o que de fato o empresário que lida no agronegócio, o que ele de fato vem fazendo, né, hoje em dia. E vamos falar um pouquinho primeiro, vou trazer a fala para Ana. Ana, como hoje vocês estão enxergando o setor de agronegócio, né, como é que vocês estão colocados hoje no mercado e também a gente trazer um pouco também da importância, né, das federações, vamos falar da FAEB mais precisamente, com a importância de momentos inclusive como esses hoje. Bom, obrigada primeiramente. Vamos lá, eu acho que, para começar, eu acho que até foi discutido ali hoje no evento a questão da necessidade de ter essa parceria dos órgãos com o produtor, e até comentei assim que o produtor ele não mede esforços para nada, então eu acho que ele é um baita de um aliado para que os desafios que a gente tem aí hoje sejam sanados, né? Bom, hoje, enfim, nós estamos em Luiz Eduardo Magalhães, né? Nós temos 5 unidades produtivas ali na região, temos uma no sul do Piauí. E, bom, hoje a nossa principal visão estratégica, assim, é o crescimento vertical. E quando a gente fala de crescimento vertical, a gente quer dizer aumentar a capacidade produtiva da nossa área sem necessariamente abrir área, comprar mais área, né? Então, isso é bastante importante. Eu acho que está também completamente atrelado à questão de sustentabilidade e o cuidado com enfim, o sustentável, né, como um todo. E realmente a gente está com essa visão estratégica, então, de ter esse crescimento vertical, e com isso a gente quer, na verdade, dizer que a implantação dos sistemas de irrigação, na nossa visão hoje, é o principal assim, fator determinante para esse desenvolvimento, assim, vamos dizer. Então, onde a gente acredita que o agro pode ter ainda mais força, tanto para conseguir melhores números de produtividade, quanto para estabelecer uma segurança e não correr nenhum tipo de risco, né? Eu acho que é um baita do caminho certo, assim,
para o desenvolvimento do agro baiano. Quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala dessa comunicação próxima com o campo, a gente está trazendo um papel forte da FAEB nesse sentido, de poder comunicar, trazer novas tecnologias, poder conversar com todo o campo, né? E aí agora entender, Guilherme, como é que hoje a FAEB olha para negócios como a Franciose Agro, como ela participa de tudo isso, qual é o papel da FAEB nesse cenário? Perfeito, vamos lá. A fala da Ana é muito boa, porque para mim a leitura que eu faço tem 2 elementos ali que ela traz para a fala dela que são nosso dever institucional. Primeiro, a irrigação eu acho que é uma estratégia para mitigar risco, né? A ideia da irrigação é você tentar, você tem qualquer negócio tem diversas variáveis, algumas que você controla, outras que não, né? E a questão da falta de chuva é uma variável que você não controla se você não tiver irrigação. Então, quando eu vejo o Grupo Franciose investindo nessa estratégia, a gente observa que é uma estratégia de tentar mitigar um risco que eles entendem, que eles não têm controle e que eles querem passar a ter. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, a gente está falando de tecnologia. A gente está falando que investir em irrigação é você aumentar a produtividade, é você otimizar todo o sistema produtivo. A Ana falou um pouco disso na fala dela. Você gerar 2 safras por ano, otimizar a questão do maquinário, que são investimentos milionários, que são feitos equipamentos que, quanto menos ociosos eles ficarem, melhor. É que nem avião parado. Avião parado é prejuízo. Então, uma analogia é a mesma coisa de uma máquina daquela que os caras investem milhões, né, uma colheitadeira e, sei lá, esse negócio ficar parado, quanto menos parado ficar, melhor. Fato. Então, quando a gente observa a mesma coisa, a questão da mão de obra, que a gente sabe que tem que sofrer algum tipo de capacitação e que, eventualmente, quanto mais você poder reter essa mão de obra no seu quadro funcional, melhor. Então, você observa que essa diretriz, essa estratégia do Grupo Franciose tem esse objetivo, né? Mitigar risco e aumentar a tecnologia e, consequentemente, melhorar a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade e a competitividade do negócio. Tudo a ver com a gente. Né? Nosso papel como instituição é exatamente essa. Mitigar risco dos mais diversos. Nós somos uma entidade de representação setorial, que a gente está aqui para tentar defender os interesses do produtor, né? A gente vive numa democracia onde existe uma discussão legítima de diversos atores na sociedade, cada um tentando defender o seu. No nosso papel aqui como ente, né, de representação setorial, de defesa de um segmento, a gente está aqui para tentar defender os interesses e, nesse processo de discussão que se estabelece na democracia, tentar puxar aqui a defesa do agro. Então, pensando nisso, pensando em mitigação de risco de uma forma bastante ampla, né, a federação está aqui para isso. Então, e aí, tentando pegar um caso específico, assim, caberia a nós assim, discutir políticas públicas que, de alguma forma, facilitasse o irrigante. Né? A gente sabe que tem problemas no processo, por exemplo, processos de outorga d'água que são demorados, processos de licenciamentos, processos de construção de barragem, tudo isso tem a ver com irrigação. Né, tudo isso tem a ver com defesa de interesse setorial e nós, como federação, temos um papel nesse sentido. O outro lado é levar tecnologia. Levar tecnologia está no cerne do nosso DNA. A gente tem incorporado isso, nosso presidente fala isso muito e é uma coisa que já está no nosso internalizado, que a gente para se mostrar relevante, para a gente continuar relevante dentro do segmento, a gente tem que ser uma empresa que as pessoas enxerguem, uma instituição que as pessoas enxerguem e vejam que dali a gente pode estar gerando algum tipo de tecnologia, a gente pode estar gerando algum tipo de impacto no segmento nesse sentido. Eu tenho algumas perguntas para fazer de curiosidade, mas antes de iniciar minhas perguntas, principalmente para a Ana Paula, dizer que o Guilherme, através da FAEB, é um parceiro e eu sou um fã do segmento agro, porque a palestra que vocês deram lá, para mim foi assim, você falou muito rápido, mas muito eloquente e de maneira que foi passado todo o setor de uma maneira clara. A Ana me surpreendeu com a capacidade quase de guerrilha que sua família teve. E dizer que realmente o segmento agro, se não fosse por vocês, a Bahia estaria, infelizmente, numa posição pior, digamos, do que ela se encontra. Mas vamos conseguir, teoricamente, reverter esse quadro ao longo do tempo.
A questão da irrigação, você colocou um tempo lá atrás dizendo que quando você veio para cá, sua família veio para cá, veio com muita dificuldade com correção do solo e que vocês conseguiram, através também de tecnologia e de estudo, corrigir os solos para isso. Quando você fala de irrigação, eu particularmente vi que muitas pessoas não conseguem irrigar as suas propriedades. Que aí eu acho que poderia ser uma coisa para o Guilherme falar. Funding, quer dizer, dinheiro para você poder irrigar. Quer dizer, o produtor talvez ele não tenha capacidade estrutural de tomar esse dinheiro para como é que se diz, para irrigar. E número 2, a questão de novo, que é a infraestrutura, que é a questão da energia. Você hoje está colocando geradores para bancar uma área que a gente conhece e lê sobre vocês, giganta, digamos assim. E isso não traz um custo elevado, não inviabiliza? E como você pode, teoricamente, ter uma água que seja não, como é que se diz, muito salobra e etc, para irrigar isso? Algumas pessoas não têm dinheiro e outras pessoas que têm água, com poço artesiano, não conseguem uma água de qualidade. Sem falar da outorga, né? Então, você citou aí os 2 principais motivos pelo qual alguns produtores não conseguem trabalhar com irrigação. Eu acho que está corretíssimo. O primeiro deles, questão do investimento, é realmente um investimento alto. Eu até falei um pouco por cima ali o tanto que isso envolve. Então, a gente não está falando só da compra do pivô, tem toda a parte de obra civil, de escavação, de contratação dos serviços de perfuração dos poços. A questão da energia é outro fator e a disponibilidade de água também. Então, foge um pouco da Bahia, mas enfim, é o exemplo que eu tenho para dar. No sul do Piauí, nós lá nessa fazenda, a gente conseguiu ter essa disponibilidade de água. Os poços estão com mais ou menos 350 metros aí abaixo do solo, mas tem outros que já não conseguem. Então, esse cara... Por isso que eu digo ter a oportunidade de trabalhar com irrigação, né? Esse cara que realmente não tem água disponível, ele pode ter o dinheiro para investir, ele pode ter energia, mas ele não tem o lençol freático. Exato. Então, qual que foi a questão da água. A água, ela vem... porque geralmente algumas pessoas conseguem ter água, mas a água não é adaptável para irrigação. Ou seja, muito salobra, seja de uma qualidade ruim. Como é que vocês lidam com esse tipo de correção da água, como vocês fizeram com o solo? Na verdade, lá eu acho que a gente é muito privilegiado, na verdade, né? A nossa região lá, eu sou simplesmente apaixonada pela região, pelos nossos rios. São águas cristalinas e até é bacana porque meu pai sempre foi, meus tios, minha família sempre foi muito defensora dessa questão, assim. Meu pai conta que quando ele chegou lá em 86, o rio que ele encontrou, e ele morou na beira do rio, construiu a casinha lá, minha mãe e ele tomavam água do rio, tomavam banho no rio. E ele sempre falou, o mesmo rio que eu encontrei lá em 86, eu quero que esteja aqui, e esteja para sempre na nossa propriedade. E hoje é assim. Então, nós temos a fazenda, essa que eu comentei que é considerada a maior irrigada da América Latina. Você tem a fazenda, você anda uns 50 metros, já para dentro do cerrado, encontra o rio e a gente vai lá e bebe água do rio. Vai com a garrafa, enche a garrafa, geladinho, coisa mais linda. Então, é por isso que eu digo, a gente é um pouco privilegiado lá, eu acho. Um pouco não, bastante, porque a gente não teve eu acredito que a gente não teve muito essa dificuldade da questão da qualidade da água, sabe? Não, só complementando, o Oeste, Ana, eu até esqueci o nome agora, mas o Oeste tem um estudo. Você vê, vamos lá, porque eu só falar de novo, são exemplos muito interessantes. Os produtores do Oeste da Bahia se organizaram e contrataram um estudo, não foi, Ana, de uma universidade dos Estados Unidos para avaliar a qualidade de um lençol freático que eles têm, que é monstruoso, que eu esqueci o nome agora, que inclusive mostra o potencial de irrigação que tem na região. Então, assim, esse estudo visa justamente isso, né? Mostrar o potencial de irrigação que a região tem, de forma segura, de forma sem nenhum tipo de esgotamento de absolutamente nada. Quer dizer, é mais uma ferramenta para você fortalecer esse processo de licenciamento ambiental. Uma iniciativa completamente privada. Eu esqueci agora, porque essa iniciativa deve ter alguns anos, mas eu me lembro que eles, não sei se era Urucuia, não sei se era alguma coisa disso, era isso, né? Pode ser, então pronto. É um estudo
uma parceria com a Universidade Americana para verificar o potencial hídrico do lençol freático do Urucuia, justamente para verificar qual é o potencial de irrigação que a região tem. Porque, na verdade, isso é uma ferramenta de gestão e planejamento, né? Porque, como ela falou, irrigação é um passo, mas tem que ter energia, tem que ter linha, a água tem que ser de qualidade, enfim. Então, o estudo visava, na verdade, era uma ferramenta para tentar estruturar todo esse planejamento e esse investimento que seria necessário para se fazer essa irrigação. Enfim, Ana, a questão dos geradores, o custo de você ter um óleo diesel, maquinário com geradores não é barato, isso não inviabiliza teoricamente não chega a inviabilizar. Na verdade, o que vai acontecer é que vai... Desculpa, sou eu. Tem que repetir. A gente vai repetir a pergunta só porque o microfone não, a minha curiosidade era para saber se a questão do gerador, da parte que você faz a irrigação através de gerador, que é um custo pesado não só do maquinário, porque um gerador, a gente sabe hoje no mercado não é barato, a questão da fornecer o óleo diesel que você tem que ir, acho que não no postinho que seu pai chegou, que foi bem engraçado aquela sua... Deve ser já um postão de tanto... Enfim. E a gente que deve ter a mesma idade, a gente se lembra do Mimoso do Oeste, não é isso? Exatamente como ela falou. Se realmente isso não inviabiliza na questão de você perder competitividade, não ter uma margem como deveria ser, entendeu? Isso lhe atrapalha? Realmente atrapalha, não chega a inviabilizar. O que acontece é que todo esse sistema de irrigação talvez ele vai demorar um pouco mais para se pagar, mas é viável. Na nossa visão, pelo menos, sim. Perfeito. Eu vou aproveitar e trazer um pouco do assunto aqui para Guilherme. Guilherme, recentemente a gente teve a feira, né? O EAGRO aconteceu aqui na nossa capital. A gente pôde participar, né, Márcio? Incrível o que vocês fizeram. E eu queria até provocar e trazer uma pergunta de provocação no sentido de que o objetivo do EAGRO acontecer numa capital, tem alguma coisa por trás disso? Tem algum objetivo que vocês queriam trazer um evento para a capital, já que a gente via uma série de eventos acontecendo, grandes eventos que a gente sabe que existem no nosso interior, mas qual foi o objetivo? O objetivo do EAGRO aqui na nossa capital? Perfeito. Na verdade, assim, né? A EAGRO, ela nasce, né, em 2019 para ser uma feira de inovação e tecnologia itinerante, para levar tecnologia para o interior do estado, cada edição em um município diferente. E aí, quando a gente resolve trazer ela para Salvador, ela muda um pouco. A pergunta é ótima porque, de fato, houve uma mudança no posicionamento da feira. Ela continua sendo uma feira produtor rural, porque a gente não pode esquecer o seguinte: a gente tem em torno de 33 municípios no entorno de Salvador que tem alguma ligação com o agro. A gente pode achar, não precisa ser necessariamente para Salvador, né? No entorno de Salvador, num raio aqui de 100 quilômetros, você tem diversos municípios que justifica muitas vezes, a depender do perfil da feira, que o cara se desloque da cidade que ele está e venha para Salvador para poder participar da feira, falando na visão do produtor. Então, essa parte de trazer inovação e tecnologia para o produtor, ela permaneceu no pensamento quando a gente trouxe a agro para Salvador, mas... E por conta disso, inclusive, a gente traz a agro para Salvador para mostrar para Salvador a potência do agro baiano. Então ela vem para Salvador para justamente para que a população urbana, porque tem uma coisa, você vai na cidade do interior. Cidade do interior tem a população urbana e a população rural. Mas fatalmente, mesmo a urbana da cidade do interior tem uma conexão maior com o agro. O agro está mais presente na vida do cara. Não tem jeito, até porque na grande maioria delas talvez o agro seja o principal vetor de desenvolvimento econômico daquele município. E até te interrompendo, desculpa, a gente escutou, eu acho que foi uma conversa com o pessoal da FAEB, falou o quanto o agro movimenta a economia de um quando tem uma boa safra, o comércio fica cheio, né? Isso reverbera no comércio como um todo. Então, setor primário, né? Quando o agro tem dinheiro, é dinheiro na mão da população. Até porque como o agro emprega bastante, o dinheiro é transferência imediata para a população, que transfere e irriga todo o comércio, irriga todo o serviço. Então é transferência direta. Mas enfim, mas Salvador não. Salvador é uma capital diversa, tem muito forte em produto de comércio e serviço, é uma capital muito fortalecida do turismo. Então, de alguma forma, a população de Salvador tem um certo distanciamento do segmento. Então a gente traz a agro para cá justamente na perspectiva de também posicionar o segmento para a população urbana.
Então a gente quer mostrar a força do agro, como ele é produzido, com tecnologia, com sustentabilidade, com a questão social, né? Fazendo uma conexão que é muito importante, né? É impressionante como a gente parece trivial para quem é do setor, né? Mas quem não é, o cara não enxerga a presença do agro na vida dele. Sim. O cara acha que agro é comida e não é. Eu tô vendo aqui, esse papel é do agro, esse tecido é do agro, né? A água é do agro. Então, assim, se você for olhar, o agro tá. Essa mesa é do agro. A gente vai almoçar agora. Tá? Mas a associação, Márcio, com o alimento é a associação mais básica, mas a água está presente em tudo. Você olha ao seu redor aqui, tem agro em tudo. Então, a ideia é justamente quando a gente traz o agro trouxe para Salvador, tinha um pouco desse objetivo, de posicionar, mostrar, velho, a gente é tecnológico, a gente preserva, o agro brasileiro é muito, tem manejos muito conservacionistas, né, diversos. O próprio Oeste é um exemplo disso, com o manejo da palha, os sistemas agroflorestais. O nosso próprio Código Florestal é um código que tem uma legislação muito moderna no sentido de conservação, mas muito rígida. 20% na Bahia, né? 20% Mata Atlântica, amigo. Na Bahia, basicamente 20% para todo mundo. Basicamente não, 20% para todo mundo. Mas na Amazônia é 80%. Em algumas regiões do Cerrado são 35%. De reserva legal. Falando de reserva legal, se for APP, tem que ser conservação integral. Beira de rio, encosta, nascente. Então você tem uma série de regramentos aí que tem propriedades que chegam a ter 50% de sua área ligadas à questão da conservação. Mas o fato objetivo quando a gente traz para cá, a gente quer justamente posicionar, tentar mostrar o que é a força do agro para quem de alguma forma está mais distante do segmento. E foi um sucesso. Guilherme, eu lhe dou os parabéns. Lhe dou os parabéns. Vou lhe interrompendo, dizer para você o seguinte: a Bahia é muito grande, é de dimensão continental. Então, por exemplo, a Ana, que eu não sei, vai sair daqui, ela vai rodar muito para chegar na empresa dela. Muito. Isso inviabiliza. Então, geograficamente, Salvador também já é ruim, com a ausência da ponte que poderia encurtar caminho, que não existiu. Então, você entrar em Salvador, como você falou tanto de seu pai, meu pai já dizia que na BR-324 devia ter bem-vindo a Salvador e volte sempre, porque você entra e sai. Você tem que sair. É uma das poucas formas de chegar a Salvador. Exatamente. Então você entra ali e é obrigado a sair. Tanto é que o frete, aí já mudando um pouco de assunto, é caro para Salvador, porque o cara coloca no frete o preço de ir a Salvador e voltar. Perfeito. Então é muito mais fácil você descarregar essa mercadoria em feira. A feira está crescendo muito e feira é o que é, exatamente porque virou um anel rodoviário. Mas você está de parabéns, até porque o que acontece, a gente sente como veículo de comunicação, e a gente fala muito isso, de você poder, e a casa está aberta para todo mundo que queira falar de economia, o quanto o agro é forte na Bahia, representando 25% do PIB, e é pouco conhecido na capital. Isso. Porque, por menor ou maior que seja, ou tenha qualidades ou não, é a capital. A capital está aqui, o centro e etc. Então eu sinto que, por exemplo, quantos empregos a Ana não gera? E ela está longe, ela não vem aqui, a gente não se fala, a capital não fala com o setor agro. Eu reconheço que tem em 100 quilômetros a pecuária está aqui, a própria agricultura, etc. Mas o grande, entendeu? Eu estou falando das grandes empresas, como o caso está aqui a Ana, que representa, e tantas outras, está muito afastado. Eles se comunicam mais com Goiás, que está ali, com o Distrito Federal, com Brasília, entendeu? É muito mais fácil isso do que ele vir para cá. Então você está de parabéns em ter promovido isso para que a gente possa tá trocando essas informações. Uma das coisas que a gente falava, viu, Márcio, até a Prefeitura de Salvador, e aqui eu quero registrar, foi parceira do evento, patrocinadora do evento, o maior patrocinador do evento foi a Prefeitura de Salvador, né? E a ideia era exatamente falar, gente, o agro da Bahia é importantíssimo. É importante que Salvador Salvador tem que se apropriar do agro baiano, pô. Afinal de contas, Salvador é a capital do estado. Então, eventos agropecuários têm que acontecer em Salvador, independente dele acontecer no interior. Obviamente, eventos no interior continuarão acontecendo. Mas Salvador não pode ficar alheio a isso tudo. Então, de alguma forma, e aí para a gente como setor, é ótimo, porque o que é bom tem que ser mostrado. E a gente não tem que ter medo de nenhuma discussão. O agro é motivo de orgulho em todos os aspectos. Bons e maus empresários, bons e maus produtores vão existir em qualquer lugar do mundo, em qualquer segmento econômico. Mas o setor, eu encaro qualquer discussão sobre qualquer tema
do setor com qualquer pessoa, porque em tudo que a gente faz, a gente tem coisa para mostrar. Eu não tenho dúvida, e não tinha como não tocar no assunto com a Ana Paula Franciosi aqui, que eu trouxe logo no início, né, da questão da sucessão familiar, né? A gente vê que é um setor que tem uma característica de empresas familiares, né, na nossa Bahia, nosso Brasil, na verdade, tem uma característica muito de empresa familiar. Eu queria saber, assim, Ana, como é que hoje, a gente está conversando aqui no bastidor, mas vamos trazer para a gente deixar registrado, como é que hoje esse desafio, né, dessa sucessão, como é que hoje vocês estão lidando com isso? Como é que está acontecendo tudo isso? Bom, para nós, ali em 2017, quando a gente resolveu ter esse viés de profissionalização e ter esse olhar estratégico, foi discutido também a questão da necessidade desse planejamento sucessório. Então, na época, a gente já tinha meu irmão trabalhando na empresa, e 2019 chegou a minha irmã, 2020 eu, e assim foi vindo o pessoal. Então, realmente, existiu essa necessidade de a gente analisar, olha, primeiro ponto, a gente já chegou num nível que a gente não pode entrar para brincadeira, não pode entrar para talvez só manter o que já tem, sim levar a empresa para outro patamar, porque realmente a história da nossa família é extremamente encantadora, vamos dizer assim. Eu sou apaixonada pela história da minha família, e é muita responsabilidade, é muita, né? Porque você traz toda essa história, toda a batalha que eles tiveram, todas as dificuldades, e vai cair na nossa mão. Sim. Então, a gente sentiu essa necessidade de trabalhar isso, entender como que a gente vai chegar, por que caminho a gente vai, qual setor cada um entra. Então, inclusive, às vezes a gente sente falta, quando já fica um tempinho sem reunião, assim, pra gente alinhar alguns pontos, a gente, vixe, eu tô precisando alinhar aqui, que senão a gente, é tanto desafio e é tanta coisa. Sim. Que é muito fácil você se desviar, você querer ajudar todo mundo, você querer fazer tudo, sabe? Então, realmente, assim, eu considero fundamental hoje essa questão de estruturação de todos os envolvidos, quem quer entrar no negócio e quem não quer, inclusive, porque, como você falou, a maioria no agro, todas as empresas, a grande maioria, são familiares. E se a gente não trabalhar isso e não ter esse olhar, o que vai virar ali na frente, né? Os desafios vão continuar vindo. Será que a galera que não teve a primeira dificuldade lá, não teve que ser desbravador, não teve que assumir a falta de energia, será que eles conseguem lidar com os desafios lá da frente? É esse que é um ponto de atenção. Vocês estão procurando ajuda externa de alguma empresa para estruturar e fazer isso? Nós temos uma empresa especializada em sucessão do agro. Ah, legal. Parabéns. E você, Guilherme, como é que você enxerga esse cenário de empresa familiar? Vocês, obviamente, conhecem muito mais do que a gente está aqui comunicando, trazendo isso para o grande público, mas como é que vocês estão enxergando enxergam já há muito tempo esse cenário, né? Fundamental, né? Você sabe que tem uma coisa interessante, né? Não sei nem se é o caso do Grupo Franciosi, mas tem muitas empresas que são pessoas físicas, não são pessoas jurídicas. Por umas questões até de gestão mesmo, mas é só para dizer como é comum, né? Essa questão da família. A gente só trabalha com pessoa física, né? Física. Exatamente. Esse processo até de transformar em CNPJ é um processo que está... A legislação tem que ser modernizada até para facilitar esse tipo de coisa. Mas, enfim, essa é outra discussão. Então, assim, eu acho que esse processo de sucessão familiar profissional, ele é, digamos assim, um exemplo de como o setor está se modernizando. Entendeu? Então, assim, o segmento agro, ele se moderniza muito rápido, né? Se você for olhar o agro que a gente faz hoje com o agro de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, então nem se fala, do início do século, 2003, 2004 para hoje. Então, eu acho que grandes grupos econômicos começarem a tratar a questão da sucessão de forma profissional, com acompanhamento, não entendendo que isso é uma atividade trivial, isso é um exemplo de como o setor está ficando cada vez mais maduro, sabe? Então, assim, é isso. A galera está fazendo bonito dentro de campo, né? Até a Faladana tem um pouco disso. A galera 100% focada em campo, produzir e tal, até 2017. Tomaram uma sacolejada em 2017, vamos aqui rever tudo. Então, é isso. Então, eu acho que a galera já ficou expert em produzir,
né? Agora vamos agora cuidar da gestão. A gestão já tinha, né? Mas vamos cuidar melhor da gestão e vamos ver como é que a gente faz a questão da associação, porque ninguém é eterno, né? E a gente não pode negligenciar. A empresa familiar é um desafio em qualquer segmento econômico, não é uma característica do segmento agro, não, né? Em qualquer segmento econômico isso tem que ser tratado com muita seriedade. Obviamente, quanto maior o tamanho da empresa, maior o desafio. Né? Porque aí, enfim, parece, eu venho de uma empresa familiar também menor, meu processo de associação ele aconteceu, mas foi mais simples, né? Mas eu imagino que uma empresa maior, os desafios são outros e mais gente envolvida, né? Porque na verdade a gente está falando, pegando aqui, só citando exemplo dos Franciosos, me parece que são 3 sócios, não é isso, Ana? São 3 famílias, não é de pai para filho, são 3 famílias diferentes, né? Como é que a gente organiza isso? Começa com 3, mas a segunda geração de baixo já passa para mais pra 10 e por aí vai. E imagine isso numa escala de tempo, né? E outra coisa, o patrimônio tem que, de alguma forma, ele tem que se desenvolver, não sei se consegue desenvolver proporcionalmente, mas se for uma coisa que para durar ao longo do tempo, o patrimônio ele tem que evoluir junto com a empresa, junto com a família, né? Enfim. Sem dúvida. A gente já chegou no nosso tempo, né? Ali foram mais do que o esperado, né? Como o papo é bom, a gente não tem, a gente poderia ficar aqui até mais tempo conversando, mas é bom que tenha mais assunto para a gente discutir, porque hoje o BA de Valor se coloca à disposição, né? Está à frente aí dos empresários, a gente se coloca como a voz do empresário, a gente quer que realmente quem está à frente tocando operações tanto do agro como qualquer tipo de setor, que a gente possa conversar, que a gente possa ser um meio para que se coloquem pautas importantes e que possam utilizar a gente, né, Márcio, da forma que for necessária e que seja estratégica também. Então, estamos à disposição sempre, tanto para a FAEB é um parceiro já que a gente, enfim, é incrível o que a gente já pôde fazer junto, pouco tempo que eu também estou à frente aqui, né? Mas o importante é o que a gente já está fazendo e que a gente gostaria, Ana, também de se aproximar muito de vocês, para a gente poder entender as dores, entender as dificuldades. E o BA de Valor é um portal que você pode falar e ficar à vontade para falar nele, porque a gente se comunica realmente com quem, né? Temos aqui a FAEB que vai estar escutando. Enfim, agradecer a Ana Franciosi por estar com a gente, ao Guilherme Moura, muito obrigado pela participação. Márcio aqui também abrilhantou nosso bate-papo. Você quer falar alguma coisa pra gente? Não, somente agradecer, dizer que a gente está de portas abertas para vocês. Nós como federação que agradecemos também a oportunidade, é sempre bom estar falando com o veículo, o BA de Valor de fato, desde quando a gente começou a conversar, o posicionamento de vocês é muito bom, é um veículo de negócios, para falar de negócios, não tem bem focado, e é bom porque a audiência fica qualificada, né? A gente conversa com quem a gente efetivamente quer conversar. Então, dizer também que a gente está à disposição, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, estar no evento, enfim, dizer que a casa também está aberta. Muito obrigado. Obrigado, Ana. É isso aí, gente. Obrigada, só finalizando aí, e que bom que a gente está tendo esse olhar assim de todo mundo e até da capital agora começando também para o agro. Eu acho que é muito importante, vai ajudar muito a gente para realmente eliminar aqueles desafios que a gente tem visto aí pela frente. Obrigado. Esse podcast foi oferecido pelo BA de Valor, junto com o pessoal da Urban também. Está acontecendo simultaneamente. O evento está acontecendo aqui do lado e a gente está aqui conversando. Enfim, um prazer, muito obrigado e até breve.